na sequência aí. Vamos ler responsivamente? Por favor, me ajudem aí. Zacarias 1, de 1 a 6. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se livrou fortemente contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Podem ler. E não sejais como vossos pais, que clamavam sobre eles profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos meus profetas e meus servos, não alcançaram os pais. Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Vamos ler juntos o capítulo 8, versículo 13. Passa aí, por favor. Capítulo 8, versículo 13. Vamos juntos? E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Vamos mais um versículo, capítulo 9, versículo 12. Está logo na página seguinte aí. Zacarias 9, 12. Vamos ler? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. E o último versículo, Zacarias 12, versículo 10. Passa uma página aí. Ok? Vamos ler? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. Irmãos, toda vez que nós temos uma virada de ano, às vezes acontece um processo interessante. Não sei se é bom ou ruim, mas é interessante. O pessoal fala que no Brasil o ano começa depois do carnaval, porque a gente passa o mês de janeiro até as vésperas do carnaval tentando aí assimilar o ano que passou. Muitas vezes a gente ainda fica presa ao ano passado, coisas passadas, situações passadas, e a gente fica tentando resolver isso na nossa cabeça até a gente conseguir pegar rumo, engatar a marcha certa para começar o ano. Não poucas pessoas demoram mais de um mês para pegar o ritmo. Pastores, já vi muitos pastores falando isso. Para mim o ano começa só depois de fevereiro, março. E às vezes a gente fica arrastando, esperando, devagar, para a gente conseguir chegar. Uma vez, logo quando eu comprei meu primeiro carro, era um Voyage 1.6, aconteceu um fato, alguns aí talvez lembram, que foi interessante, que parece muito com a gente quando a gente está iniciando o ano. Eu saí da igreja, no Alto Veracruz, liguei o carro, engatei a primeira e fui andando, mas o carro está pesado. Será que a minha esposa engordou? Será que eu engordei? E fui até
até Contagem com o freio de mão puxado. Eu dirigindo, via expressa, Voyage 1.6, fui até em casa com o freio de mão puxado. Não sei como eu cheguei. Mas às vezes a gente está assim no mês de janeiro, estou falando de você, não é de mim não. Às vezes a gente começa o ano com o freio de mão puxado. Demora a engatar, demora a acelerar, demora a avançar, ultrapassar. Irmãos, nós temos uma motivação maravilhosa, a esperança, para nos fazer voar alto, irmãos. Hoje eu quero meditar, meus irmãos, sobre o tema prisioneiros da esperança. O nosso coração. O livro de Zacarias, o profeta Zacarias, é muito interessante. O profeta Zacarias é um livro diferente, peculiar. Por quê? Porque ele é profético, messiânico e apocalíptico ao mesmo tempo. Nem todos os profetas foram assim. A maioria dos profetas não são assim. Os profetas, eles eram a boca de Deus para o povo na sua época. Então ele recebia a palavra de Deus e falava para o povo e acabou. Zacarias é diferente. Ele é profético, messiânico e apocalíptico. Por quê? Ele é profético porque ele recebe a palavra de Deus, fala para o povo, orienta o povo, condena o pecado do povo, mas ao mesmo tempo ele é messiânico. Quem lê Zacarias de uma sentada vai perceber, ele fala muito de Jesus, da vinda do Messias. E é interessante porque Zacarias foi escrito 520 anos antes da vinda do Messias. Na mesma época de Esdras, de Neemias, faltavam mais ou menos 5 anos para encerrar o cativeiro. E Zacarias está ali falando o que Deus quer que fala, mas também já está falando do Messias prometido que virá. E ele fala também do final dos tempos, por isso que ele é apocalíptico. Ele fala no dia presente, ele fala da primeira vinda de Jesus, o Messias, e ele fala da segunda vinda de Jesus, o final dos tempos, o encerramento dos tempos. Zacarias é uma pessoa firme no presente, mas com a mente no futuro. Tudo isso em torno da esperança. Por isso ele criou uma expressão muito bonita que fala: presos da esperança, prisioneiros da esperança. Ele estava ali vivendo a época do cativeiro, 70 anos de escravidão da Babilônia, um dos piores cativeiros da história da humanidade. O cativeiro estava encerrando. O cativeiro começou no ano 586 a.C., agora nós estamos no ano 520, faltam mais ou menos 4, 5, 6 anos para encerrar o cativeiro. Lembra que antes de Cristo a contagem é regressiva, né? Jesus é o marco zero. E aí ele está ali, nós estamos vivendo o cativeiro, o povo está escravo, mas ele olha para a vinda do Messias, a promessa do Messias, ele acredita naquilo e olha mais além para o dia, o grande dia do juízo final. Então por isso, Zacarias também a gente poderia falar assim, ele vai falar o princípio do fim de todas as coisas, ou poderia falar assim, promessas de um futuro melhor. Mas eu queria guardar esse tema aqui, prisioneiros da esperança. Ele vai falar de uma esperança muito maior e melhor para nós. Que eu queria meditar algumas coisas com os irmãos aqui nesta noite, né? Neste texto que lemos aí, Zacarias 1, versículo 1 ao 6, né? O profeta está chamando o povo para uma conversão total, radical, completa. Ele sabe, todos sabiam que o cativeiro iria durar 70 anos. O cativeiro está terminando. Esdras já voltou. O templo está sendo reconstruído. Neemias já está conversando, planejando, arrumando recursos para voltar e construir os muros de Jerusalém. O profeta Ageu já está falando, profetizando. Vários profetas estão profetizando. Alguns não estão no cânon bíblico,
mas havia muitos profetas falando: está chegando o fim, o cativeiro está acabando, Deus vai restaurar a nossa vida, Deus vai restaurar a nossa família, Deus vai restaurar a nossa nação. Tinha muita gente profetizando. E agora ele chega e começa a profetizar: a reconstrução do templo precisa ser feita. O templo de Jerusalém, ele era o catalisador da esperança. Era ali no templo de Jerusalém que tinha um encontro com Deus e renovava a fé e a esperança. Então era fundamental na teologia dos profetas que o templo fosse reconstruído, porque era no templo onde eles renovavam a fé, a esperança, a comunhão. Então ele vai desafiar. Olha aí o capítulo 9, que nós lemos o versículo 12, olha, ele fala assim: voltai à fortaleza, ó presos da esperança, também vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. É lógico, Zacarias não falava de si mesmo, ele falava pelo Espírito Santo. Então ele estava falando assim: vamos voltar. Eles estavam 70 anos orando, contando, esperando o dia do retorno. Agora o profeta Ageu está profetizando, Esdras está voltando, Neemias está voltando, e Zacarias está falando assim: olha, nós precisamos apressar a construção do templo, porque era onde eles encontravam a fé e a esperança. Hoje nós sabemos que o templo se cumpriu em Jesus, ok? Jesus é o nosso templo vivo hoje, né? Aqui na época era o templo de Jerusalém, que era o catalisador da esperança para eles. E Deus começa a falar com o povo através de Zacarias promessas de um futuro melhor, de uma vida melhor. Acabou o cativeiro, a Babilônia está para ser destruída totalmente. Agora vai virar metáfora. Um futuro melhor começa na primeira vinda de Jesus e encerra na segunda vinda de Jesus, né? Nós chamamos na teologia de já e ainda não. Nós estamos vivendo esses dias que Zacarias falou. Hoje, 2024, os últimos dias, aqueles dias que antecipam o dia final. Irmãos, Zacarias profetizou de um tempo em que o Messias viria inaugurar o reino de Deus, ia subir, ia voltar para consumar a obra do reino de Deus. O nosso tempo, hoje, nós estamos vivendo a profecia de Zacarias sobre os últimos dias. O povo de Deus sofreu duramente na Babilônia, ficaram presos, cativos durante 70 anos. Agora Zacarias fala assim: ao invés de serem presos da Babilônia, vocês são presos da esperança. A esperança da vida do Messias, a esperança do grande dia do juízo final, a esperança de quando a eternidade irá dominar a terra. Nós somos presos da esperança. Irmãos, isso é o que tem que encher o coração de cada cristão. Não há mais escravidão, libertação total, restauração completa, interior, espiritual. É sobre isso que Zacarias está falando. Então vamos caminhar aí. Eu queria pensar com os irmãos em 3 pontos baseados nesses versículos que nós lemos aí, ok? Então primeiro, Zacarias 8:13, passa aí. Primeiro ponto nosso: promessas de um futuro melhor. Olha como é que está escrito aí, Zacarias 8:13. Vamos relê-los? E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Irmãos, promessas de um futuro melhor. Assim como fostes maldição, eu vos salvarei, Deus,
e sereis bênção. E sereis bênção. Deus tirou Israel do Egito, trouxe ele para a terra prometida. Israel era para ser o espelho de Deus, o refletor de Deus, a ponte de Deus para as nações. Os povos pagãos deveriam olhar para Israel e, baseado no caráter do povo de Israel, eles iam ter um entendimento de quem é Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, ok? Então, olhando para o povo de Israel, eles tirariam conceitos, qualidades, atributos de Deus. Mas aconteceu um probleminha. Qual foi? Quando Israel chegou na terra prometida, Israel ficou desorientado na terra. Os povos pagãos tinham ídolos pagãos para cada necessidade do ser humano. Então, se você está precisando de amor, existia um ídolo pagão do amor. Nada novo hoje em dia, né? Está precisando de dinheiro? Tinha um ídolo do dinheiro. Está precisando de paz, de alegria, qualquer necessidade que a pessoa tinha, havia um altar pagão, com um ídolo pagão, que exigia sacrifícios, às vezes humanos. O próprio rei Salomão chegou a sacrificar seus filhos aos demônios pagãos. Manassés, rei de Judá, sacrificou filhos aos pagãos. Então, quando Israel chega na terra prometida, era para ele ser a ponte entre as nações pagãs e Deus, o intermediário, o canal das bênçãos de Deus. Deus escolheu Israel, preparou Israel, planejou Israel, capacitou Israel e colocou Israel ali na terra prometida. A terra prometida era um local estratégico de Deus, no meio das nações pagãs. Mas quando Israel chega na terra prometida, Israel começa a olhar para as nações com seus ídolos pagãos, e o que acontece? Israel se entrega à idolatria pagã. Os sacerdotes, os reis, a liderança de Israel se vende à idolatria pagã, faz pacto, faz alianças. Lembra quando fala lá de Salomão, tinha 1000 mulheres, lembra? 300 esposas, 700 concubinas. Cada povo pagão fazia aliança com Salomão, dava uma princesa de presente, como pacto, como aliança. Alguns davam ouro, alguns davam joias, terras, cidades, mulheres, filhos. Eles faziam pacto. E o povo de Israel se entregou à idolatria e fez muito pacto com ídolos pagãos. E agora eles viraram o quê? Maldição. Entende? Os povos pagãos olhavam para Israel e falavam assim: o Deus deles é igual ao nosso, porque eles vivem como nós vivemos. Não tem diferença nenhuma deles. Não há diferença neles. Israel é igual a nós, o Deus de Israel é igual a nós. Para que nós vamos seguir o Deus de Israel, se eles estão copiando os nossos deuses? O rei Acaz é um exemplo triste desse tempo. Ele vai até uma nação, vê os ídolos pagãos, chama os seus arquitetos, manda copiar os ídolos pagãos e leva os ídolos pagãos para dentro do palácio. Os sacerdotes, havia 3 áreas no templo. Então tinha a área mais interior, como fosse aqui a sala pastoral. Os sacerdotes tinham o pátio, tinha aqui o templo, tinha o fundo onde só o sumo sacerdote entrava. E sacrificavam aqui as ofertas do povo, mas dentro da sala deles haviam ídolos pagãos. Ao invés de serem bênção, um espelho, um refletor,
uma ponte para as nações, Israel se tornou uma grande maldição. Por quê? Porque os povos pagãos deixaram de buscar a Deus, porque viam que Israel estava usando o próprio Deus deles, entenderam? Foi uma época muito triste. Você pode ler isso tudo lá no livro de Juízes. Livro de Juízes. Aí Deus levantava um juiz, um líder, para corrigir o rumo do povo, mas o povo, toda vez, era o juiz morrer e o povo se entregava à idolatria novamente. Até que não teve jeito e Deus levou Israel para o cativeiro. Primeiro o cativeiro da Síria, no ano 722 a.C., depois o cativeiro da Babilônia, no ano 586 a.C. E Deus deu uma purificação sobre eles no cativeiro. E agora Deus fala assim: assim como vocês foram maldição, eu vos salvarei, e agora vocês serão bênção. Mudou a história. Ou seja, um futuro melhor para Israel e para os povos pagãos, através da ponte que Israel faria. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. O pecado nos afasta da presença de Deus e das suas bênçãos. Deus tinha muitas bênçãos para Israel, mas o próprio povo de Israel se afastou de Deus e, consequentemente, naturalmente, afastou de Deus, afastou das bênçãos de Deus também. Mas o arrependimento, ele atrai a presença de Deus e a bênção de Deus. Por isso Zacarias começa o capítulo falando: arrependimento, mudança radical, conversão, transformação. Isso atrai a bênção de Deus. Não é determinismo, eu determino a bênção, eu profetizo. Não. O que atrai a presença de Deus e a bênção de Deus: coração contrito e compungido, não o desprezarás, ó Deus. Entende? Isso que Deus estava fazendo com eles. Um coração novo, contrito e arrependido. Ou seja, um futuro melhor é resultado de uma vida com Deus. Arrependimento, libertação, vida em abundância. Viver com Cristo, conectado com Cristo, significa contentamento, vida em abundância, independente das circunstâncias. Viver sem Cristo, sem Deus no mundo, é tristeza, abandono e pecado, mesmo na terra prometida. Mesmo na terra prometida. Viver sem Deus é viver desorientado na terra. Entende, irmãos? Faz sentido? Neste ano de 2024, presta atenção nisso. Não importa o seu emprego, não importa o seu vizinho, não importa a sua família, importa é a sua comunhão com Deus. É isso que vai fazer um futuro melhor. Israel estava na terra prometida, tinha tudo do bom e do melhor. Era para ele ser um canal de bênção para as nações, e foram maldição. Mas quando Deus restaurou, resgatou, agora estavam ali em ruínas, humilhados. Mas agora Deus disse: agora vocês vão ser bênçãos. Eles aprenderam o caminho do monoteísmo, da comunhão com Deus, da consagração, do arrependimento, e Deus os abençoou, e dali veio o Messias e se transformou bênção para todas as nações. Amém? Então, promessas de um futuro melhor. Assim como fostes maldição, assim eu vos salvarei e sereis bênção, conectados com Jesus. Vamos mais um aqui? Abra aí a sua Bíblia aí, ó. Zacarias 9:12. Apegados à esperança, ou prisioneiros da esperança. Zacarias 9, versículo 12. Vamos ler juntos? Voltai à fortaleza, ó preços de esperança. Também hoje vos anuncio
que tudo vos restituirei em dobro. Presos da esperança. Irmãos, o passado deles não era bom. Prostituição, idolatria, pactos pagãos, rebeldia, pecado. O presente não havia perspectiva. Não tinha perspectiva. Jerusalém em ruínas, o templo destruído. Os jovens, cultos, inteligentes, bonitos, levados cativos para a Babilônia. Os profetas morreram, os reis morreram, os sacerdotes morreram. Mas havia um fio de esperança. Um fio de esperança. E eles se apegaram a essa esperança. E Zacarias começou a pregar sobre essa esperança. E de repente Deus move Esdras, que era um dos últimos sacerdotes lá na Babilônia. Move Neemias lá na Babilônia. E Deus começa a reverter o processo. Tudo isso porque eles estavam apegados à esperança. O passado deles os impedia de avançar, de caminhar, de cantar, de viver o presente de Deus. Eles estavam tão apegados ao passado, irmãos, que eles não conseguiam ver as promessas de Deus, o futuro melhor, o que Deus estava fazendo. Olha como está o Salmo 137. Esse Salmo 137 foi escrito nessa época. Não assuste com o que eu vou ler, é palavra de Deus. Alguns textos a gente não entende, a gente vai entender só no céu. Esses estão lá, na Babilônia, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é o monte Sião, onde estava o templo de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa era a situação deles na Babilônia, irmãos. Sem fé, sem esperança, sem alegria para viver. Zacarias começa a falar com eles: existe um futuro melhor. Existe um futuro melhor. Uma vida em abundância. Virá o Messias. A promessa vai cumprir. Zacarias começa a falar com eles: prisioneiros da esperança. Vamos nos apegar à esperança. O Messias virá. O reino de Deus vai ser instalado. Deus vai dominar. E nós seremos bênção novamente. Desde a origem de Israel, a promessa era de bênção. Lembra quando Deus chamou Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eles não estavam vendo isso. Mas agora Zacarias começa a restaurar, incentivar, apegados à esperança. Por que Zacarias fala isso, irmãos? A gente não tem tempo de ler o capítulo todo. Zacarias olhava para o dia do Messias, o Redentor, o Salvador de Israel. Assim como fosse maldição, assim vos salvarei e sereis bênção.
Zacarias via esse dia, o dia da primeira vinda de Jesus, o Messias prometido, e o dia da segunda vinda de Jesus, a consumação do reino de Deus. Nós estamos vivendo esses tempos. Olha Hebreus 6, versículo 18. Olha aí, Hebreus 6, versículo 18, como é que eles colocam? Olha, agora aqui já cumpriu a primeira parte da profecia de Zacarias, aguardando o cumprimento completo. Hebreus 6, versículo 18, fala assim, olha, eu quero o finalzinho, então vou ler aqui, ó. Eu quero 19, aí nós vamos ler juntos. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão do quê? Da esperança proposta. Agora vamos ler o 19 juntos? A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Zacarias olha para o futuro e fala assim: há esperança, o Messias prometido vem, vai nascer aquele que vai reinar soberanamente sobre tudo e sobre todos e restaurar Israel. Agora aqui o apóstolo, ele olha e fala assim: olha, esperança é a âncora da alma. O que é isso? Âncora é aquele que o navio usa para firmar o navio, às vezes em alto mar, e não deixar o navio ficar naufragando. A esperança é a âncora da nossa alma lá na eternidade, lá nos céus. A nossa esperança não está em coisas passageiras, mundanas, temporárias. A nossa esperança não está no dinheiro, na riqueza, na saúde, na nossa força, beleza, no nosso trabalho. A nossa esperança está lá na eternidade. Amém? A esperança é a âncora da nossa alma. Deus convida o seu povo para vir refugiar-se na fortaleza, que é na fortaleza que tem esperança. O próprio Deus diz que Ele é a nossa fortaleza, onde há proteção, segurança, livramento. Irmãos, onde eu estou querendo chegar então? Só para a gente caminhar. Antes, eles estavam na Babilônia, cativos, presos da Babilônia. Agora Zacarias traz uma nova proposta. A vinda do Messias está para acontecer. Vamos nos apegar a esta esperança, presos desta esperança. Ao invés de ficarmos presos com o pensamento na Babilônia, vamos nos apegar à esperança da promessa do Messias. Entenderam? Tem muitos textos que falam sobre isso. Colossenses fala sobre isso, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, para fechar esse ponto, os prisioneiros da esperança, duas coisas: são aqueles que creem em dias melhores, mesmo quando não há motivo para crer. Eles ainda estavam na Babilônia, o Messias não tinha vindo, mas eles estavam presos na esperança da vinda do Messias, ok? E segundo, são aqueles que confiam no sangue da aliança, para perdão e purificação dos pecados, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então, não importa as circunstâncias, não importa o nosso mérito, o nosso pecado, o que importa é se apegar a Jesus. Amém? Isso que é falar. Irmãos, Deus não desistiu de Israel em nenhum momento. Deus estava planejando, preparando, providenciando. E vale para nós hoje, que vivemos esse tempo do já e ainda não. Deus não desistiu de nós. Passaram-se o ano 2023 todos, vários outros anos. Deus nunca desistiu de nós. Nunca. Guarda isso.
por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, há esperança abundante para todos nós. Havia esperança para Israel, que estava cativo na Babilônia, preso na Babilônia, 70 anos de escravidão. Zacarias fala: tem esperança. Olha para a promessa, a vinda do Messias. Tem esperança, olha para o Messias, olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé. Amém? E vamos para o último então. Aqui tem uma promessa maravilhosa de Jesus que Zacarias traz e se cumpre. Passa aí, olha, Zacarias 12:10, para fechar. Então, promessas de um futuro melhor, assim como fosses maldição, eu, Deus, eu vos salvarei e sereis bênção. Promessa de uma esperança eterna nos céus, não ficar preso ao passado, à Babilônia, mas se apegar à esperança futura da redenção completa e final. E Zacarias 12:10, vamos ler junto aí, me ajuda aí por favor aí. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassar, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Isso já se cumpriu, lembra Atos 2? Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós já vimos o Messias. Nós já vimos a plenitude dos tempos. Nós já vimos o derramado do Espírito. Abre Atos 2, versículo 1 até o 4. A promessa do derramamento do Espírito Santo já se cumpriu. Olha para você ver que eu não estou inventando a minha cabeça. Atos 2, versículo 1 até o 4. Me ajuda aí, por favor. Eu vou ler o versículo, vocês me ajudam com o outro aí. Atos 2, de 1 a 4. Ok? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Podem ler. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuindo entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Quantos que ficaram cheios do Espírito Santo? Só os apóstolos? Só os presbíteros? Só as mulheres que andavam com Jesus? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, por que eles fizeram questão de destacar isso? Antes, na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e voltava. Agora que Jesus subiu aos céus, ele prometeu que daria o Espírito Santo de uma forma definitiva. E aconteceu. Eles estavam ali orando, buscando, e o Espírito Santo veio definitivamente, de uma vez por todas, sobre todos. Entende, irmãos? Cada pessoa que recebe Jesus recebe o Espírito Santo. Não existe cristão verdadeiro sem o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. Entende? Irmãos, essa é a maior bênção que uma pessoa pode ter na vida. Consegue imaginar? Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Na nova aliança, o Espírito Santo foi dado de uma forma plena, completa, definitiva, de uma vez por todas, cabal, para o cristão.
Agora o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. Irmãos, você tem capacidade dada pelo Espírito Santo para um futuro melhor, para crer na esperança, para servir a Deus, para viver um relacionamento melhor, um emprego melhor, para servir, para liderar. O Espírito Santo está dentro de nós. Isto é algo maravilhoso. O Espírito Santo também é um espírito de esperança. Ele nos capacita a ter esperança mesmo no meio das tribulações e do sofrimento. O Espírito Santo nos dá esperança de salvação eterna, de redenção, perdão dos pecados, novos céus, nova terra. É o Espírito que traz essa esperança ao nosso coração. Por isso nós somos prisioneiros da esperança. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, também é o Espírito da esperança. Em nós, irmãos, quando recebemos o Espírito Santo, há um duplo sentimento. Primeiro, convicção de pecado, arrependimento, incapacidade, mas também essa convicção, essa esperança, essa certeza, essa convicção de vida eterna e salvação. Promessas de um futuro melhor. Esperança, prisioneiros da esperança. A esperança é a âncora da nossa alma. A vinda do Espírito Santo já se cumpriu, já foi dada a nós. Então, irmãos, eu quero concluir com isso aqui. Nós vivemos os últimos dias na terra. São dias difíceis, mas nós temos uma esperança. Nós temos o Espírito de Deus. Por isso nós temos que nos apegar a essa esperança. Somos prisioneiros da esperança, acorrentados, amarrados, conectados à esperança eterna, vida futura, da eternidade. É isso que tem que mover o nosso coração. São dias difíceis. Teologicamente, vai piorar. Ainda não chegou a grande tribulação. Já se cumpriu a vinda do Messias, a primeira vinda. Agora tem a segunda vinda. Nesse meio tempo, os dias vão piorar. A Bíblia fala que vai chegar como foi na época de Noé, que não havia nenhum justo na terra. Durante 100 anos Noé pregou e não converteu nenhum justo, só Noé. E só Noé e a família dele foi salvo. Agora nós somos a família de Deus. Então nós temos essa esperança, essa certeza, essa convicção de vida eterna, de salvação. Somos prisioneiros da esperança. Creia em Jesus, confie em Jesus, entregue a sua vida para Jesus, viva conectado com Jesus. Jesus é a nossa esperança. Amém? Vamos orar? Pede a Deus para te dar esperança. São dias difíceis, mas não é motivo para desesperar, porque nós temos